Fala pessoal, Carlos Alves do My Music Collection. Hoje nós vamos falar de Marillion. Roda a vinheta. Olá galera, tô aqui para pedir para vocês não se esquecerem de dar um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber todas as nossas notificações. Toda vez que tiver vídeo novo vai chegar. Fala pessoal, tudo bem? Por que eu trouxe hoje esse assunto do Marillion, né? Eu tô decidindo fazer alguns vídeos com essa pegada, né? Eu assisto vídeos em outros canais e comento. De certa forma, eu trago um pouco do que eu vi daquele canal para o meu canal para comentar em cima, né? E eu decidi falar hoje, rapidamente, do primeiro disco do Marillion de estúdio. Por quê? No canal Rocket, tá? Tô deixando a descrição aqui embaixo para vocês, o link na descrição do canal do nosso amigo Michel, né? E o que ele fez nesse vídeo que eu vi? Ele fez uma seleção dos discos do Marillion, do pior para o melhor, tá? Nesse caso aqui eu não vou nem comentar a decisão dele, mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi ele falar que esse, assim, lá na listagem dele, esse aqui entrou acho que em penúltimo lugar. Se não me falha a memória, foi em penúltimo lugar, o primeiro disco do Marillion, Script for a Jester's Tears. Um disco, assim, sensacional, na minha opinião. E ele falou que não gosta muito, né? E aí, assim, eu vou aproveitar e contar como que eu descobri essa banda, de que forma eu conheci, as minhas opiniões logo no início, depois elas foram mudando, e hoje eu poderia dizer que, para mim, é o melhor disco do Marillion até hoje. Mas antes de começar a falar disso, eu acho que eu preciso falar o seguinte, eu me considero, como ele mesmo colocou, eu sou meio que um órfão do primeiro vocalista da banda, o Fish. Para mim, uma fase mágica da banda, assim, dos 4 primeiros discos. E eu vou falar para vocês, eu demorei muito tempo para começar a ouvir a segunda fase, que começa aqui, né, com a saída do Fish, aqui a entrada do segundo vocalista, o Steve, que eu não sei falar bem o segundo nome, então estou botando aqui o nome dele inteiro na tela. Eu tive um preconceito muito grande, eu lembro que na época eu cheguei até a comprar isso aqui em vinil, mas eu só escutei uma vez e encalhei. Ficou lá na minha coleção, eu nunca mais ouvi durante um longo período de tempo, né? Bem, vamos falar um pouco como é que eu conheci o Marillion. Realmente foi através... Aí eu vou pegar até o vinil que eu tenho, da época. Foi através desse disco, né? Esse vinil, ok? Aqui ainda tem a nossa... Eu mantenho esse vinil só por causa disso aqui, da propaganda da Rádio Fluminense, né? Aprovado pela Rádio Fluminense. Porque assim, eu prefiro as edições em CD, até porque não tenho certeza se todo mundo tem essa edição. Pelo menos o meu disco, a primeira frase da primeira música não existe aqui, ela foi comida, como se fosse um erro de prensagem. Ela entra a partir da segunda frase da música, o vinil. Mas eu mantenho só por esse carinho aqui da Rádio Fluminense. Beleza? Então como é que eu ouvi a primeira vez? Eu recebi me emprestaram esse disco aqui. Quando me emprestaram esse vinil, né, para eu poder levar para casa para ouvir, uma das coisas que eu fiz, que era um vício da minha geração na época, que era o seguinte, a gente escutava muita rádio, né? As músicas das rádios, não da Fluminense, mas das outras rádios que tocavam um pouco pop, rock, eram aquelas músicas mais diretas. E realmente o que a gente fazia meio que dava certo. A gente botava o iniciozinho da música, escutava 10 segundos, ia lá no meio e botava no fim mais 10 segundos para meio que ter uma noção. Essa música é interessante, essa música não é interessante. Para aí sim ter a curiosidade de ouvir o disco. E eu lembro que na época eu fiz isso com esse vinil, eu fiz a loucura de fazer esta besteira. E cara, eu não sabia que isso aqui era uma música progressiva, eu nem sabia exatamente o que era uma música progressiva. Eu acredito que ainda não conhecia nem o Pink Floyd. Antes, quando eu tive esse disco aqui na mão, eu ainda não tinha escutado Dark Side of the Moon, nada do Pink Floyd. Então, eu ainda era muito cru nesse tipo de música. E quando eu botei, cara, eu achei esse disco um horror. Falei, gente, não quero ouvir não, coisa chata. Assim, eu boto, não tem uma continuidade, as músicas pareciam que eram todas quebradas. É lógico, eu fui passando pedaço em pedaço, a coisa não flui, né? O fato é o seguinte,
uns 2 ou 3 anos mais tarde, não sei, depois que eu tive esse disco, eu abandonei, eu simplesmente ignorei esse disco e começou a tocar na rádio a música Keighley, né, uma das mais famosas aí do Marillion aqui no Brasil, desse disco aqui, né. E aí sim, cara, eu achei a música bem interessante, não vou mostrar o box hoje, que a ideia é falar só desse disco. Aí eu comprei aquele vinil ali, na época eu gostei pra caramba, e aí eu fui começar a escutar assim, agora com mais calma o Marillion. E aí sim, eu peguei de novo esse disco emprestado na época e fui ouvir. Junto com ele, eu também consegui na época, em VHS, esse show aqui, tá? Para poder assistir. Que, assim, basicamente, o repertório todo desse show é esse vinil, com mais umas músicas extras, né? Em VHS não tinha. Depois que eu adquiri a versão em DVD, outras músicas foram adicionadas à versão do VHS. Mas o fato é o seguinte, eu fiquei hipnotizado com esse disco. E até hoje ele, para mim, eu poderia, assim, eu vou ser meio polêmico, até uns anos atrás, lá naquele período, esse para mim era o melhor disco do Marillion. Só que de tanto que eu ouvi esse disco, ele foi baixando as posições porque eu enjoei um pouco de tanto que eu ouvi. E hoje, que é isso, eu estou batendo em cima do vídeo do Michel, é que ele me bota esse disco sendo um dos piores. Eu já tenho um certo problema, né, assim, né? Aqui é um papo pra gente poder conversar, hein, Michel? Se tu quiser rebater depois esse vídeo, manda aí pra mim. Eu não consigo misturar as duas fases. Por mais que eu goste hoje pra caramba da segunda fase do Marillion, quando eu escuto algo dessa fase, eu não consigo pular pra segunda fase. Se eu pegar esse disco pra ouvir, eu tenho que ouvir qualquer outro da Era Fish. Eu não consigo. Eu acho assim. Cara, é isso. É uma banda que eu falo o seguinte. Ela é diferente demais pra mim entre uma fase e a outra. O disco que mais se aproxima é o Season's End. Mas a fase dessa aqui do Marillion, não dá pra eu fazer vamos fazer os melhores do Marillion. Já eu poderia dizer o seguinte, como eu sou um órfão do Fish, os 4 primeiros vão ser sempre esses. Eu não consigo pegar nenhum disco, apesar de maravilhosos. Tipo esse aqui também, ó, o Mabel's, tá? Eu não consigo equipará-los a esses discos. Então é isso, eu sou um órfão mesmo, Miguel. Gosto demais dessa fase, eu acho que é incomparável com a outra fase, apesar de ser muito boa. E assim, a coisa que mais me surpreende é, por exemplo, eu lembro que você falou que a música que você mais gosta desse disco, pra mim, é a pior música do disco, a música mais pop, mais fraquinha, na verdade, que é a Garden Party, né? Se eu fosse fazer aqui, dessas 6 músicas que nós temos aqui no vinil, o meu top 10, eu tenho dificuldade até de escolher qual é a melhor das 3, mas eu botaria o seguinte, The Web. E uma das coisas que eu acho bem curiosa na The Web, assim, que ela também me marcou muito, quando eu ouvi aí com mais calma, o início, né, que era pá, pá. Essa introdução da The Web, ela era uma vinheta de algum programa da Rádio Fluminense. Então isso também me marcou muito quando eu ouvi com calma esse disco. Então eu acho que hoje, pra mim, a melhor música aqui, nem tenho certeza absoluta, é The Web. Depois, Script for a Jester's Tears, Chelsea Monday. Cara, que solo é esse? Que solo de guitarra tem Chelsea Monday? Eu diria o seguinte, é uma pena, eu não entendo assim, eu não vejo muitas pessoas falarem do guitarrista do Marillion, né, do Steve Hawtrey. Cara, quem gosta de Pink Floyd, assim, é engraçado que eu não vejo ele aparecer em listas de melhores guitarristas, tá? Pelo menos nas listas que eu não vejo as pessoas se lembrarem dele. E eu acho o guitarrista do Marillion um dos caras com um feeling absurdo. É um dos caras que produz mais solos bonitos em todos. Se você pegar todos os discos do Marillion, dificilmente, só se o disco não tiver solo, tá? Dificilmente tu não vai encontrar um solo ali dentro de qualquer um disco do Marillion que você vai chorar de tão belo que é o feeling que esse cara tem. Então, cara, Chelsea Monday tem um dos solos mais lindos que eu já ouvi, junto com alguns do Pink Floyd, outras bandas sensacionais. Esse cara tinha que estar sempre numa lista de, pelo menos ali dos seus
top 20, assim, são tantos guitarristas maravilhosos que é injusto fazer um top 10, mas se fizer um top 20, esse cara tem que estar sempre dentro. E a outra que eu amo é Forgotten Songs. E uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que aí sim vai vir a parte de unboxing, né, que as pessoas acabam gostando, é que recentemente, eu vou botar aqui exatamente a data que saiu esse box de luxo do álbum, né? A versão remasterizada, remixada do disco. Eu tenho duas versões em CD, eu não me desfaço dessa, eu já vou explicar por quê. E nesse box, tá, nós temos o álbum, tá no disco 1. No disco 2, nós temos 4 músicas que eram singles ou foram gravadas antes do primeiro disco. Uma música sensacional chamada Grendel, uma música de quase 18 minutos, absurda. Uma que eu não curto tanto nesses singles, isso segue a mesma linha de Garden Party. É uma música meio pop, eu não consigo gostar muito, que é Mark Square Heroes. As pessoas gostavam muito, essa música fez muito sucesso na época, não aqui no Brasil, né? Mas lá na Europa, quando a banda lançou, foi um hit deles. Mas é engraçado, eu não consigo gostar muito. Chart the Single, que eu acho legal, mas não acho tão boa. E um show ao vivo, tá? Cara, meu óculos está me ajudando. No Marque Club, em que ano? Em 1982, tá? Um show ali pré-lançamento do disco, tá? Além disso, ele vem com Blu-ray, com todo esse show aqui. E eu diria o seguinte, gente, as pessoas estão abandonando os DVDs. Cara, existem cada shows maravilhosos em DVD e você não vai conseguir ver com a mesma qualidade no YouTube, não vê, tá? Botem isso na cabeça, as pessoas estão enganando vocês falando que os DVDs não tem tanta qualidade. Só não tem se você não tiver um bom aparelho de som e um bom aparelho de reprodutor. Um bom Blu-ray vai transformar esse vídeo aqui numa imagem sensacional, tá? Então tem esse show aqui. A única coisa que eu reclamaria desse box é que o show poderia ter sido remasterizado. O som é bom, a imagem não é sensacional, ela poderia ter sido melhorada para esse Blu-ray. E aqui tem no Blu-ray de áudio, tem as músicas singles e o álbum em 5.1, que eu achei interessante. Não achei uma super mixagem não, acho que poderia ter sido até mais trabalhada essa mixagem, mas poderia ter rolado. Outra parte interessante é o livreto, né, que vem dentro. Aqui dentro vem a arte toda, como se fosse do vinil, que é uma coisa que o CD aqui remasterizar, o que eu tenho aqui duplo não tem, tá? Com fotos da banda, né, histórias aqui da época. Um box muito, muito lindo que saiu. E assim, eu falei, cara, quando eu comecei a descobrir, o primeiro que saiu foi do Misplaced Childhood, depois a gente vai fazer um vídeo mostrando esse box. E eu fui fazendo a coleção toda, trocando, alguns eu troquei o que eu precisei trocar, mas esse, saindo do box aqui, eu mantive essa edição que eles lançaram, eu não lembro o ano também, vou botar aqui na tela, qual foi o ano dessa remasterização aqui, saiu em CD duplo. E por que eu não mandei ela embora? Porque o disco 2 não tem nada aqui nesse box, são várias músicas, as singles, a Grendel, só que em versões demo, tá? Umas versões mais, assim, diferentes do que está aqui. Então, eu diria o seguinte, esse segundo disco aqui inteiro, remasterizado, complementa o box. Então, assim, eu não vou me desfazer mesmo, porque, assim, para mim é um dos... Eu poderia dizer o seguinte, hein, Michel? Tu botou em penúltimo. Para mim é o melhor disco da banda, esse, hoje. Se botar na minha eleição, não vou fazer o top... Depois eu vou fazer, só que eu tenho que fazer o top 4, que era ficha, ou 5, se eu botar um disco aqui de singles, e depois fazer um top, aí não sei quantos discos, não lembro de cabeça agora quantos discos o segundo vocalista já gravou, fazer só um top 10 ali deles. Eu não consigo misturar. Se eu misturar, já sabe, esses aqui são os 4 primeiros, não tem jeito. E aí eu vou contar também como é que eu perdi, assim, eu era preconceituoso demais com Steve Hogarth, né? Eu era preconceituoso demais com esse cara. Eu não conseguia ouvir as músicas. E foi a minha esposa que foi me tirando
o ranço dele. E aí eu fui começar a ouvir. Levou muito tempo. Depois eu conto essa história, tá? Então é isso, gente. Assim, na verdade eu fiz essa brincadeira. Eu contei um pouquinho, nem sei se eu contei direito, porque assim, eu fiquei tão impressionado, Michel, com a sua listagem aí de melhores para piores do Marílion, que esse me assustou. Esse é o último, né? Que é o Fugazi que tu botou aí, que também, pra mim, é isso. Tá lá nos top. Tá nos 4 primeiros lá. Depois você pode saber, quem sabe eu vou fazer um top 4 do Fish e um top, sei lá quantos do outro, do Sif. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assim, foi uma coisa meio feita na... Eu acabei de ver o vídeo, então eu falei, cara, eu vou gravar enquanto que eu me lembro das coisas que ele falou, principalmente disso aqui. E aí, é isso. Eu tô pretendendo fazer alguns vídeos assim, quando eu assistir um vídeo de algum outro canal, até pra gente se divulgar, vocês, se vocês quiserem me divulgar, beleza? Eu tô divulgando o canal de vocês. Então curtam o canal aí, o Rockets. É bem interessante também de assistir. Ele tá sempre falando de discografias. Eu fiquei impressionado aí com a discografia dele, do Marílion. Muito legal, o cara tem muita coisa. Eu prefiro assim, eu não sou fanático pelo Marílion, mas eu acho que a banda é uma banda super recomendada. E por último, que eu acabei não falando, eu acho que assim, lá nos anos 80, provavelmente o maior disco progressivo lançado naquela época. Não conheço muito de progressivo, mas das coisas que eu ouvi daquela época, com certeza para mim, isso aqui é uma obra-prima que se compara a vários discos progressivos lá dos anos 70, top 10. Tá? Esse está dentro aqui para mim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal. Até a próxima.